Olá, bom dia, turma 231, Colégio Santa Marta. Bom dia a todos que estão acompanhando essa manhã chuvosa, dia 17. Hoje é sexta-feira, sextou. Manhã com neblina forte. Acho que vai abrir um sol à tarde, porque neblina que baixa, sol que racha, né? A gente vai aumentar a nossa temperatura aqui em Porto Alegre. A gente tem passado uns dias bem frios, né? Eu acho que esse fim de semana vai dar praia, que nem diz o outro. Então, vamos começar a nossa aula, né? Último encontro da semana em História. Eu queria continuar, então, a discutir os assuntos que a gente já vem discutindo, que é o período de Vargas, né? A gente está, bem dizer, trabalhando o Estado Novo de Vargas, né? Vamos começar. Acho que já começou o Estado Novo de Vargas, né? Ou não? Vamos começar hoje, né? É hoje que a gente começa, hoje que a gente fala, então, sobre a ditadura de Vargas. Mas eu queria, antes da gente começar a trabalhar esse assunto especificamente, eu queria abrir para vocês a possibilidade de vocês poderem perguntar alguma coisa, de repente, que não ficou bem compreendido aí nesse processo, né? Porque é um processo que ele envolve muitas fases de Getúlio, né? A fase do golpe inicial, né? Depois nós temos o governo provisório, né? Temos muitas medidas que são medidas impostas pelo governo, temos uma revolta em São Paulo que é importante. Depois a gente tem um governo que teoricamente é um governo vai dar certo, é um governo constitucional, tem uma Constituição, essa Constituição tem direito a voto, voto é secreto, as leis trabalhistas, a mulher podendo votar, claro que naquela condição, né? Mas ela pode votar. Então, nós temos aí um horizonte bem legal. Porém, dentro do Brasil, a gente tem um antagonismo político, né, que ele é bem bipolar. Né? Nós temos um lado a extrema direita com a A e B, e do outro lado nós temos a esquerda com a ANL. Essas duas formas de ver o mundo, né? Uma de esquerda e outra de extrema direita, não é direita, é extrema direita, porque representa aí o fascismo, né? Porque se fosse direita, muito bem, né? Eu acho que é válido porque é importante para o desenvolvimento de um Estado, mas a extrema direita realmente é bem complicado. Mas não é pela nossa surpresa que Getúlio coloca a esquerda, né, na ilegalidade, prende Luiz Carlos Prestes, os caras tentam dar um golpe, se frustram, e aí vem o plano Cohen. Foi aí que a gente parou o nosso estudo. Então, eu queria que vocês, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber alguma coisa desse processo aí que a gente viu, quiserem chamar, perguntar, alguma questão que vocês fizeram no livro que vocês não entenderam, este é o momento para a gente, antes de começar o Estado Novo. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza pura, então. Então a gente manda ver, vamos continuar. Hoje agora a gente está com 8 alunos em sala de aula, é pouca gente, mas fazer o quê, né? Depois o pessoal pode assistir a nossa aulinha lá no canal, né? Vamos nessa então, vou dividir a tela com vocês aqui, para a gente colocar aqui a Era Vargas. Ó, tem mais alguém chegando. É a Ju. Então, o plano Cohen, né? O plano Cohen foi, então, esse plano suposto, plano da comunista. A gente sabe muito bem que esse plano foi inventado por Getúlio Vargas justamente para ele dar o golpe dentro do golpe, né? O que é, no mínimo, curioso. Este golpe dentro do golpe garantia a Getúlio Vargas um período bem grande aí. A gente vai ver aí embaixo. Ó, o Estado Novo vai de 1937 a 1945. Então, é o terceiro período de Vargas, por isso que a gente fala a Era Vargas, né? O primeiro foi o governo provisório de 30 a 34. Depois foi o governo constitucional de 34 a 37 e agora o Estado Novo de 37 a 45. Então,
eu queria que vocês observassem ao lado, na data do Estado Novo, e me dissessem, pela experiência que vocês têm, qual é a grande coincidência deste período do Estado Novo em relação aos movimentos do mundo, da política mundial. Queria que vocês me dissessem qual é a coincidência que a gente pode observar só lendo aí o tempo do período do Estado Novo. Segunda Guerra Mundial, com Hitler. A Segunda Em relação aos movimentos políticos mundiais, qual é a grande coincidência do período do Estado Novo? Vocês não conseguem ver nenhuma semelhança com nada aí? Quando é que termina a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial não termina em 1945? Então, a gente não está vendo aqui o término do Estado Novo justamente no final da Segunda Guerra Mundial, 1945? Então, nós podemos observar que o governo Vargas, ou a era Vargas, ela termina justamente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, não é uma coincidência, é uma grande contradição, e é isso que vocês vão tentar observar. Essa contradição a gente vai tentar observar no decorrer, né, desse processo, dessa política, né? Essa política que a gente vai ver que vai ser implementada no Estado Novo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, Vargas já estava vacinado em relação a começar um período impondo a sua lógica de governo, impondo a sua lógica de governar e sendo criticado por movimentos sociais. Então, ele chega já com uma Constituição na mão. Ele já chega pronto e diz o seguinte, ó, é o seguinte, galera, eu tenho uma Constituição para vocês. Quer dizer, ele evita de que alguma elite regional, de movimentos sociais, reclamem que ele está governando sem a Constituição. E essa Constituição que ele chega na mão é a Constituição polonesa. A Constituição polonesa é uma Constituição fascista. Então, em 1937, o governo do Estado Novo, ele é um governo que vai estar assentado, que vai estar organizado com uma Constituição, mas isso não significa que é um governo democrático. Então, vejam como é importante a gente discutir isso. Ter uma Constituição em um país não significa dizer que este país é um país democrático. Por quê? Porque a Constituição democrática ela tem outras características. A gente vai ver, então, que o Estado Novo é um Estado, e eu coloco lá na descrição para vocês, depois, na descrição do vídeo lá no YouTube, que a gente discute aqui um Estado de exceção, um Estado autoritário, um Estado impositivo, um Estado totalitário, um Estado perseguidor, um Estado que censura. Não preciso dizer mais nada. Esse Estado ditatorial é o Estado Novo, certo? E a gente vai ver como esse Estado vai ser limitante, né? Ele vai limitar o acesso da população aos seus direitos, digamos assim, que estavam garantidos lá na Constituição de 34 e que, de repente, mudou completamente em 1937. Então, é um estado de emergência permanente, ou seja, os plenos poderes estão centralizados na mão do executivo maior, que é o presidente, na mão do presidente, e ele tem poder político e poder de polícia, certo? Então, ele pode mandar prender, ele pode mandar acabar, fechar, né? Ele pode mandar interromper, ele pode trocar, né, os governos regionais e assim por diante, certo? Então, Vargas tem plenos poderes a partir dessa Constituição e esse poder de emergência, então, ele está sob a égide, né, de que, olha, nós corremos um grande risco, a nossa nação corre um grande risco se a gente continuar
né, facilitando com esses comunistas. Então, os comunistas vão ser a grande desculpa de vários momentos da nossa vida, né? Até hoje, né? Até hoje, tem gente que diz que os comunistas são um perigo para a nossa nação. Eu realmente acho isso muito engraçado, porque eu não vejo nenhum comunista por perto, né? E eu não vejo nenhum comunista nos assombrando. Mas, tudo bem, vamos lá. Congresso fechado. Decretos-lei. Ele volta a governar como ele governava lá no Estado, no governo provisório, que é a partir de decretos, né? Proíbe greves. Então, qualquer movimento de trabalhadores, qualquer movimento social. E aí vocês têm aula com o José Mário, vocês sabem que os movimentos sociais são extremamente importantes no desenvolvimento das políticas públicas de um país, né? Então, nós temos movimentos sociais das mulheres, nós temos movimentos sociais dos negros, nós temos movimentos sociais dos sem-teto, nós temos movimentos sociais dos LGBTI, mais que. Então, quer dizer, nós temos muitos movimentos sociais e todos eles, né, buscam melhorias, né, nas condições, nas garantias de vida em uma sociedade. No estado de emergência, não existe a possibilidade de se falar em movimentos sociais. Movimentos sociais é sinônimo de quê? É sinônimo de perigo, cuidado, né? O Estado tem que respirar aquilo que o presidente quer. O Estado tem que fazer aquilo que o governo quer, que o governo objetiva. Então, é um Estado extremamente impositivo e autoritário, o Estado de Vargas. Censura permanente. E aí, queridos, eu quero dizer a vocês o seguinte: nós vivemos num momento onde não há censura. Aliás, se questiona a censura neste momento histórico, certo? Então, por exemplo, a gente tem um baita problema no nosso cotidiano, né? Que tem um nome americanizado, ou melhor dizendo, norte-americanizado, mas sempre existiu na história, tá? Sempre existiu na história este problema, que são as chamadas notícias falsas. E aí, por que a gente tem o nome americanizado? Porque a gente chama de fake news. Então, a gente fala sobre fake news hoje e acha que isso é uma coisa, olha, fake news é um negócio do nosso tempo. Não. Ela tornou-se algo muito mais... as pessoas aplicam muito mais universalmente a fake news do que antigamente, né? Então, por exemplo, imaginem que lá na década de 30, imaginem os meios de comunicação que nós temos. Então, a década de 30, os meios de comunicação que o Brasil vai ter aqui, os países da América Latina vão ter, são os seguintes. Vamos lá. São jornais, revistas, nós temos o rádio, que é muito importante, que é o veículo, talvez, que a notícia se propague de maneira mais universal e mais rápida, né? Porque no rádio as pessoas não precisam saber ler, elas ouvem, né? Então, elas não precisam parar para ler, elas continuam a trabalhar, continuam a fazer as suas coisas e ficam ouvindo. Então, o rádio é algo que propaga muito mais a notícia. E nós temos os rádios. Porém, contudo, os rádios, eles não são tão assim universais como são hoje. Por exemplo, hoje tu vai no Zafari, aí tu vai, sei lá, no Bourbon, tu compra um salgadinho, vem um rádio, né, dentro do salgadinho, de tão popular que é o rádio. O rádio vem em tudo que é lugar, né? E ninguém mais ouve rádio também, né? Pouca gente ouve a rádio. As pessoas ouvem streams, baixam lá o Deezer, né, o Spotify e aí por diante. Ou vai escutar, sei lá o quê. Enfim, mas o rádio, as pessoas quase não escutam as notícias hoje. Agora, lá naquele momento histórico, o rádio era algo assim, era uma baita de uma tecnologia. E as casas, então, tinham o seu rádio na sala e as famílias se reuniam, porque os rádios tinham uma programação muito curta, não é como é hoje, que tem programas que começam às 7 da manhã e vão até às 7 da manhã do outro dia, né? Uma programação. Não, as rádios tinham uma programação exata, era meio-dia, eram 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite. Então, eram programas específicos de rádio, de notícia, de radionovelas, né? E
Getúlio Vargas inventou a roda, né? Ele fez um programa que até hoje existe, que é a Voz do Brasil. Justamente, alguém conhece esse programa? É um programa que sempre às 7 horas da noite, né, ele vai passar. É a voz, então, do Congresso Nacional, a voz da Presidência da República, a voz do Senado, né, e da Justiça. Então, a Voz do Brasil era o canal direto que Vargas vai implementar, né, e vai justamente propagar as ideias do governo. Então, o departamento de imprensa e propaganda de Vargas vai atuar principalmente nas rádios, fazendo uma propaganda do governo. Aliás, a propaganda ela é fundamental para o governo. Vejam que não é apenas a propaganda que o departamento vai fazer. O Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP, vai também fazer uma censura. Ela vai observar os outros meios de comunicação e vai perceber se algum outro meio de comunicação, seja jornal, revista, livros, teatros, peças teatrais, edição nas rádios, se tiver alguma coisa que vá contra os ideais do governo Vargas, esta rádio será fechada, estes livros serão suspensos, essa peça será censurada, não poderá ser atuada, né? Não poderá ser publicado esse jornal e tudo mais. Então, esses censores que vão fazer essa caça às bruxas, né, em relação ao governo, pertencem ao Departamento de Imprensa e Propaganda, certo? Hoje se discute muito a questão da fake news e de uma regulação para aquilo que se fala nas redes sociais, né? E aí muitas pessoas dizem que isso é uma maneira de censurar. Agora, vamos com calma. Uma coisa é eu falar, inventar uma mentira em relação a uma pessoa para destruir a imagem dessa pessoa, né? Isso, queridos, isso não é ser, digamos assim, livre democraticamente, né? Tolir isso, ou seja, proibir isso não é fazer censura. Proibir isso é estar dentro da lei. Porque quando eu faço uma coisa e induzo essa coisa de maneira errada em relação a uma pessoa, né, eu estou infringindo a lei, eu estou prejudicando a imagem daquela pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente replica no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, com as coisas que a gente replica no WhatsApp, porque isso pode, de certa maneira, prejudicar a imagem das pessoas. A gente recebe N coisas incrivelmente ridículas, né? A gente vai atrás das fontes e vê que aquilo ali é uma notícia falsa e as pessoas ficam replicando. Agora, em épocas de, por exemplo, nessa época que a gente não tem a vacina, né? Vem cada coisa. Que a China inventou o vírus, que toma um chá de não sei o que, de guaco, por não sei mais o que vai acabar com o coronavírus. Sabe, gente? Então, o máximo que vai acontecer aí, tu tem uma diarreia braba, né? Tomando um chá desse de abacate com não sei o quê. Mas tu não vai curar o corona, porque se fosse isso, gente, por favor, os médicos iam curar o pessoal com chá, né? Com limonada, sei lá o quê. Então, a gente tem que ter muito cuidado da onde vêm as notícias, como essas notícias são, porque isso realmente é uma coisa de utilidade pública, né? Todo e qualquer opositor a Vargas será preso, né? Será perseguido e preso. Então, o que acontecia? Os movimentos eles começaram a todos entrar na clandestinidade, os movimentos que questionavam essa forma de governar de Vargas, né? Ele vai ter o apoio das Forças Armadas, o que deixa mais ainda perigoso, porque as Forças Armadas têm um papel no Brasil de proteção das fronteiras e zelar pela segurança nacional em relação ao externo e não ao interno. O que nós temos de maneira interna? A força interna é a força de polícia. E o Exército não tem essa força, não tem essa obrigação de força de polícia. Aliás, isso é importante. O Exército não tem essa formação e a gente pôde observar muito bem o ano passado que o Exército estava fazendo um poder de polícia no Rio de Janeiro
e matou um cidadão com 80 tiros diretos no cidadão. Né? O cidadão lá, um senhor negro, né, que estava dirigindo o carro, passou com a família e acho que não parou na barreira, uma coisa assim, né, e levou 80 tiros direto, morreu. Porque o exército, naquele momento, estava mostrando todo o seu despreparo. E por que eu falo direto? Porque foram as balas que penetraram no corpo do elemento. As balas que penetraram, porque foram mais de 250 tiros, rajadas de metralhadora. Né? Então, o que pegou no cara foram 80. Isso é um absurdo. Isso mostra o completo despreparo, né, do Exército para atuar como força de polícia no Estado brasileiro. Né? Para ele serve, e é o fundamento constitucional, que ele tem a atuação, não só do Brasil, isso do planeta inteiro. Ele tem uma atuação de fronteiras e externa, ponto. Mas aqui ele vai ser usado de maneira a oprimir qualquer tipo de reação, né, no governo Vargas. Então, isso caracteriza mais ainda o Estado autoritário. Simpatia ao fascismo, simpatia ao fascismo. Isso é uma coisa inegável no governo de Vargas. E para isso, então, eu vou pedir licença para vocês, eu vou mostrar a vocês aqui, eu vou compartilhar com vocês um vídeo. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo onde nós vamos observar a queima das bandeiras estaduais que Vargas vai promover uma cerimônia bem interessante no estado do Rio de Janeiro. Já só um pouquinho que vamos lá, então. O som tá bem baixinho, tá? Mas vê se vocês conseguem escutar, por favor. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da Igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma tira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis do passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas aumentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias. Então,
Eu não sei se vocês conseguiram ouvir direito o que o vídeo... E ó, o Padilha está falando aí. Vocês estão ouvindo o Padilha falar? O Padilha foi muito... Desculpa. Tem que fechar isso aqui. Então vocês ouviram, não sei se vocês conseguiram ouvir direito o que falou aí o que falou o Getúlio Vargas, mas ele, entre outras palavras, eu vou traduzir aqui o que ele chegou a dizer, ele disse que era preciso, então, acabar com as diferenças entre os estados e, por isso, então, queimar as bandeiras desses estados para que não houvesse divergência em relação ao rumo certo que a nação tem que ter, ao rumo que a nação tem que tomar. Porque essas diferenças elas podem causar problemas para nós chegarmos a um caminho do sucesso, ao caminho, enfim, da prosperidade e tudo mais. E aí eu venho perguntar para vocês, eu gostaria muito que vocês participassem da aula hoje, porque essa aula a gente discute uma coisa que é muito importante para nós, que é a liberdade, né? A liberdade individual, a liberdade de cada um de vocês, a liberdade da gente, que é justamente os projetos que nós tínhamos naquela época. Eu queria saber de vocês, por argumentação, o que vocês acreditam? Vocês acreditam que essa unidade em que Vargas pleiteava ou que buscava é algo que tem que ser revisto realmente? Porque, na verdade, quando a gente está todo mundo unido por um mesmo objetivo, um mesmo ideal, isso é importante, se chega mais rápido no objetivo, né? Se chega mais tranquilo nesse objetivo, ou a diversidade, ou a multidiversidade, né? as várias vertentes políticas não atrapalham, pelo contrário, elas contribuem para esse progresso, né? tão almejado pela nação. O que vocês acreditam? Que um projeto é melhor que o outro? Os dois podem se complementar? Ou que o outro é melhor que o um? Queria ouvi-los. O que vocês acham? Que a diversidade é muito importante, né? Porque tu consegue ver todos os pontos de vista de um determinado projeto. Se tiver um projeto só, tu não vai saber, né, quais são os benefícios, malefícios, porque só vai ter uma vertente que vai dizer tudo que é bom daquele projeto de governo, né? Não vai saber o inteiro. O Giovanni, então, traz para nós a defesa da diversidade, né, para se construir um projeto. Mais alguém aí, gente, gostaria de dar um pitaco? Acha que, de repente, o seu ponto de vista tem uma relevância? Gostaria de falar com a gente aqui? O que tu pensa, Carolina Thieme? Tem que ter esse processo democrático também, né? Dos dois pontos de vista. Uhum. É importante. A gente tem uma mania de sermos assim, ou é uma coisa ou é outra, né? Então a gente acaba sempre optando ou é isso ou é aquilo, né? Mas a gente tem que tentar fazer esse exercício que a Carolina traz para a gente, que é a capacidade de observar, ouvir o outro, né? De exercer, né, esse papel que é mais do que democrático, é um papel diplomático, né? Porque eu vou ouvir o outro e o outro pode mudar a minha percepção de vida também, né? Pode mudar. Agora, o que eu não posso concordar, e aí eu acho que todos acabam pensando da mesma maneira, eu não posso concordar é que eu não possa falar, é que eu não possa me exprimir, eu não possa dizer o que eu penso, né? Quando eu sou tolhido disso, eu perco completamente a minha função, né? Eu sou alguém, eu sou um animal irracional, e pelo contrário, nós somos um animal racional e social, né? Quer dizer, a gente tem que conviver com o outro, tem que saber conviver com o outro, né?
e procurando conviver com outros sempre para melhorar. Ninguém está estudando aqui para ser alguém ruim socialmente ou passar necessidades. Pelo contrário, a gente está aqui para melhorar a nossa condição de ver o mundo, de melhorar o mundo, inclusive, né? Deixar o mundo melhor do que ele é ultimamente, né? E, por favor, nós temos essa missão, né? Então, queridos, eu acho que esse projeto de Vargas, ele tem, e aí esse filmezinho que eu passei para vocês, ele está lá no YouTube, vocês podem chegar, tem vários outros vídeos, né? Ele gostava muito de comunicar-se com a população, porque ele era muito bom de oratória a partir dos seus de estádios. Então ele ia tipo no Rio de Janeiro, no São Januário, né? no estádio do Vasco, ele reunia centenas de milhares de pessoas e começava a falar para essas pessoas, né? Com uma oratória muito boa, as pessoas adoravam isso, né? Isso é bem típico de um político populista que no momento histórico ali, né, está conversando com as massas sociais. Então agora eu continuo, peço licença para vocês, continua a nossa exibição aqui do nosso slide, né? Opa, não é isso aqui. É isso aqui. Não é isso aqui. Aí que eu botei. Onde é que eu botei? Acho que eu fechei. Só um pouquinho. Aqui. Então a gente continua aqui falando que a simpatia ao fascismo, essa loucura do Vargas, né, de acabar com todas as formas de questionamento do seu governo era tão grande que ele acabou, inclusive, com a ação integralista brasileira. Então, a AIB, que era fascista, que era integrada pelo Plínio Salgado, né, ela vai ser colocada na ilegalidade, vai ser fechada. E os caras tentam a mesma coisa que a ANL do Luiz Carlos Prestes, né? Tentam fazer um golpe que se sai fracassado, esse golpe, né? Os líderes da AIB são presos e o Plínio Salgado ele é, então, mandado, exilado em Portugal. Agora, essas são características internas do Brasil, que a gente viu até agora, né? As características do governo no âmbito interno do Brasil. As características do governo no âmbito externo, isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, que é lá na segunda-feira, né? Então, nós vamos, na segunda-feira, discutir essa política externa brasileira, que é muito interessante, né? Vargas vai ter uma característica de ser um político pragmático. Eu queria que tu anotasse isso, pega aí a caneta, né? O lápis, alguma coisa, digita no teu bloco de notas, no computador, sei lá, coloca ali, ó, política pragmática de Vargas. E a partir daí vai tentar entender o que é pragmatismo. Né? Então, Vargas vai buscar vantagens, sempre buscando vantagens com os dois lados. Não esqueçam que lados são esses. Né? Não esqueçam que o Brasil está inserido num contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos dois lados muito bem claros. Né? O lado onde estão os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, né? E a Rússia, que são os aliados, e o outro lado, o eixo, chamado eixo do mal, que estão os países nazifascistas. Então, o Vargas vai ficar oscilando, ora apoiando o eixo, ora apoiando os democratas, né? Apoiando os aliados, melhor dizendo. E essa política de Vargas, ela é uma política de concessão de benefícios e receber benefícios também. Como assim, professor? Mais ou menos assim, ó. É um toma lá da cá. Então, o Vargas vai buscar incentivos para o desenvolvimento do nosso país, né, do Brasil, com os aliados e com o eixo, até o momento em que essa política, né, de exploração das rivalidades, ele acaba sendo colocado nas cordas, ou tu decide, né? Ou tu é uma coisa, ou tu é outra. Né? E como é que isso vai acontecer? Bom, e por que isso acontece? Aí já está escrito ali, ó, por causa do projeto de industrialização de Vargas. Então, Vargas não é tolo, pelo contrário. Vargas é muito esperto, ele vai usar dessa esperteza dele para captar recursos para o desenvolvimento industrial, mas chega um ponto que ele é obrigado a decidir.
de que lado ele vai sambar, né? Então, como se diz, né, lá na música do Chico Science, de que lado você samba. Então, ele vai ter que optar. O que acontece? O Brasil, neste momento, o exército brasileiro, ele está dividido também. Existe uma ala do exército que é uma ala extremamente nazifascista e outra ala que é uma ala progressista, que é uma ala voltada para o capitalismo, principalmente para o capitalismo, né? Então, e não esquecendo que entre os aliados está o partido, o país comunista, né? Mas esta ala, ela é uma ala capitalista, está vinculada aí, principalmente ao pensamento americano, né? De liberalismo americano. Certo? Então, nosso próximo encontro, segunda-feira, aproveita já esse final de semana, dá uma lida aí, se tu não leu ainda o polígrafo, faz as atividades, né? O que já dá para fazer, pode fazer aí sobre o governo Vargas, a era Vargas, este período do Estado Novo, que são características importantes que a gente viu hoje, né? E quais são elas? Né? O estado de exceção, né? A Constituição polonesa, né? A Constituição polaca. Nós vimos hoje também a questão que relaciona o Departamento de Imprensa e Propaganda, a criação de instrumentos, né, que fiscalizam essa liberdade, que torne a liberdade, a censura. Né? Nós temos a criação, ou seja, o governo a partir de decretos-lei. Né? Quer dizer, todas essas características são características internas do Brasil, né? Com uma simpatia muito forte ao fascismo. E aí, o Brasil, né, na próxima aula, como é que ele vai se colocar na Segunda Guerra Mundial? Se vai ficar de um lado ou se vai ficar do outro. Eu desejo a todos vocês um excelente fim de semana, porque hoje é sexta-feira, é dia de comer pizza, é dia de olhar Netflix, é dia de jogar videogame, é dia de namorar online. Beijo para todos, certo? Se cuidem. Tô morrendo de saudade da gente ficar falando e eu ficar cuspindo assim, ó, quando falo. Eu gosto muito, mas não posso, né, gente? Porque isso aí é corona que vai, né? Tá? Meu computador fica todo respingado aqui. Tchau, beijo. Tchau, senhor. Tchau.